Fala rapaziada, saudações vascaínas. Vamos que vamos, né? Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste sábado, e a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nesta última sexta. E que sexta, né, torcedor vascaíno? De fato, acorda, pois o Ituano ontem venceu a sua partida por 2-0 em cima do Londrina. O Sport venceu o Operário por 5-1, ou seja, tudo fica para a última rodada. O Vasco, se quiser conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro, não pode perder para o Ituano. Eu já começo esse vídeo falando o seguinte: o Ituano, das últimas 10 partidas jogando em casa, no Novelli Júnior em São Paulo, tem 8 vitórias e 2 empates. Está invicto, um aproveitamento superior a 80%. Vai ser uma guerra, vai ser uma batalha. E para esse elenco do Vasco, que é um elenco frouxo, um elenco de medroso, o Vasco tem que levar para Itu os jogadores que são homens. Os jogadores que vistam essa camisa aqui do Vasco e não sintam o peso. Muito pelo contrário, saibam que domingo podem estar fazendo história com a camisa do nosso Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre essa partida diferente do que muitos canais aí vêm fazendo. Eu quero tomar um outro partido. Eu quero falar, torcedor, para você que está desacreditado, que está sem confiança, inclusive como eu estou, que o Vasco sobe. A gente sofreu muito nesses últimos anos. O Vasco vem de 22 anos de sofrimento e nesse próximo domingo a gente não vai sofrer. Não vai. Eu tenho uma semana aqui para trazer vídeos diários a vocês, com o objetivo de tentar, no mínimo, aumentar o seu ânimo. Porque da mesma maneira que, como eu falei contra o Sport, eu volto a falar, independente do momento que o Vasco viva, independente do elenco ruim que o Vasco tem, porque o Vasco é o Vasco e o Ituano é o Ituano. E por isso que hoje eu vim aqui, coloquei no cenário a camisa do Vasco de 98 da Libertadores, a camisa do Brasileiro de 97, para falar que o Vasco é o Vasco e o Ituano é o Ituano. Eu vou passar uma semana falando isso e não quero saber. No final, ou eu vou ser taxado de maluco, vou ser taxado de realmente frustrado por tudo que eu falei e não veio certo, ou eu vou estar feliz e acreditando no meu discurso de que o Vasco é o Vasco e o Ituano é o Ituano. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais a fundo. Porém, antes, é claro, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso crescimento, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. E principalmente ative aí o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão, primeiramente trazendo a tabela da Série B para vocês. Então, chega um pouco para o lado e a tabela vem aqui também sendo mostrada na imagem. Pois o Vasco ontem não entrou em campo. O Vasco entrou em campo na quinta, foi derrotado pelo Sampaio Corrêa pelo placar de 3-2 e não garantiu acesso jogando em casa em São Januário. E ontem, duas partidas essenciais aconteceram. A gente pode botar 3, pois o Bahia também jogou. E nelas, os placares foram os seguintes. Sport goleou o Operário por 5-1. Placar inacreditável também que o Sport conseguiu fazer jogando dentro de casa. O Londrina foi derrotado em casa com chance de acesso pelo placar de 2-0. Inacreditável também o Londrina perder dentro da sua casa para o Ituano. E o Bahia empatou jogando em casa para o Guarani. Lucas, nesse momento, com esses resultados, o que pode acontecer na 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? E o que eu falo para vocês é o seguinte, para vocês terem noção da loucura, a última rodada da Série B pode acontecer e o Vasco e o Bahia, tanto o Vasco como o Bahia, não estarem presentes no G4 da competição. Sim, se o Vasco perder para o Ituano e o Bahia também perder a sua partida e o Sport vencer a sua partida, dependendo aí do saldo de gols, o Bahia e o Vasco saem do G4 e o Ituano e o Sport entram no G4 da Série B. Mas é claro, como bom torcedor vascaíno, a gente não quer que isso aconteça, a gente está pouco se ligando para Bahia, para Sport, a gente quer saber do Vasco. E para saber de Vasco, a gente tem que saber do Ituano. E o que o Vasco, na teoria, na prática, precisa fazer para conquistar o acesso? É simples,
certa forma, é simples. O Vasco não pode perder para o Ituano em hipótese alguma no próximo domingo. Se o Vasco não perder para o Ituano, dependente do resultado de Bahia, dependente do resultado de Sport, o Vasco sobe. É só o Vasco empatar. É só o Vasco empatar com uma equipe que das últimas 5 partidas venceu 3, perdeu uma e empatou uma. O Vasco tem um retrospecto igual ao Ituano nos últimos 5 jogos. 5 partidas, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Não é, teoricamente, difícil empatar com o Ituano jogando em casa. Porém, sabe, se tratando de Vasco da Gama, se tratando de um torcedor vascaíno que foi escorraçado, um torcedor vascaíno que foi machucado nos últimos 22 anos, é claro que a gente olha para uma situação como essa e sente medo. É impossível não sentir medo do Ituano na próxima partida. É impossível não sentir medo de um time que jamais subiu a Série A no próximo jogo, de um time que tem como destaque o Vinícius Paiva, que era renegado no Vasco. E por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu estou tentando mostrar a vocês, através de simples palavras, que a gente não pode ter medo do Ituano. Porque sim, torcedor, o Ituano, com todo respeito, é o Ituano e o Vasco é o Vasco. E a gente está com esse olhar de medo, esse olhar de não conquistar o acesso, porque a gente sofre muito, cara. O torcedor vascaíno é o torcedor que mais sofre nesse Brasil, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Porque além de ser um time que não entrega, o Vasco não entrega. O Vasco como clube não entrega nada ao seu torcedor nos últimos anos. A última grande vitória foi em 2011 com esse título da Copa do Brasil, onde a Copa do Brasil nem era, o campeonato, o torneio que é hoje, que engloba clubes da Libertadores. Era um torneio ali, que pegava aqueles clubes que não haviam se classificado para a Libertadores e faziam mata-mata. Hoje, a Copa do Brasil é mais difícil de ser conquistada, mas o Vasco venceu em 2011. Rio de Janeiro parou por essa conquista do Vasco. E após 2011 foi sofrimento atrás de sofrimento. Foi o rebaixamento em 2013, foi outro rebaixamento em 2015, foi outro rebaixamento em 2020, a permanência na Série B em 2021 e todo esse desastre também em 2022, com a eliminação até mesmo para Juazeirense na Copa do Brasil. Então o torcedor vascaíno ele está apanhando muito, muito, muito. E é impossível a gente chegar numa situação como essa, de domingo que vem, nessa batalha de Itu, como está sendo falada, e não sentir medo, porque é normal. A gente, quando passa por muitas coisas negativas, olha para uma situação e não consegue ver ponto positivo nela. E é isso que passa na cabeça do torcedor vascaíno hoje. Mas se você pegar as pessoas que estão em volta, se você trocar uma ideia com aquele teu amigo que não é vascaíno, eu tenho certeza que ele vai falar: pô, o Vasco sobe, cara. O Vasco vai pegar o Ituano, tu acha que o Vasco não consegue empatar com o Ituano? Por quê? Porque ele está olhando com um olhar de fora. Um olhar de um torcedor que não está sendo machucado por anos e anos e não consegue ver algo positivo numa situação qualquer. Sempre vê pelo lado negativo. E essa é a situação. O torcedor vascaíno olha para o domingo que vem e não consegue ver uma coisa boa. Mas aquele torcedor que não é vascaíno, tenha quase certeza que o Vasco vai conseguir o acesso. Casas de números que traçam probabilidades colocam o Vasco como uma chance maior de conquistar o acesso do que o próprio Ituano. Pois é empatar numa partida com um time que é o Ituano, que teve 42 gols no campeonato, enquanto o Vasco teve 47, uma média aí maior no caso de gols marcados é do Vasco. O Ituano sofreu menos gols do que o Vasco de fato, mas é aí uma partida que será muito equilibrada. O empate não é algo difícil de ser conquistado. Então, calma de certa forma. O elenco é frouxo, o elenco é medroso, o elenco é péssimo, o emocional do Vasco está sim muito abalado. Preocupa, a gente não pode falar que não preocupa essa próxima partida do domingo, mas a minha responsabilidade durante essa semana, hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, será tentar ao mínimo passar para você, torcedor, de que o Vasco é o Vasco e o Ituano é o Ituano. E aí eu volto a repetir o que eu falei lá no início do vídeo. Ou vou terminar todo esse discurso completamente frustrado, taxado de maluco por falar que o Vasco é o Vasco e o Ituano é o Ituano, ou eu vou terminar de fato esse discurso convicto, de que o Vasco de fato é o Vasco da Gama. E esses atletas que hoje estão no Vasco não representam o Vasco. Não vou criticar, vou tentar evitar criticar jogadores durante essa semana, vou tentar deixar de criticar Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edmar, que merecem, e olha como merecem críticas. Vou tentar fazer isso, porque acredito que isso não vai ajudar em nada o elenco cruzmaltino.
e vou tentar ao máximo mostrar para mim, para você e para todos de que o Vasco é o Vasco e o Ituano é o Ituano. E tem que ser sofrido, gente. Tem que ser sofrido. A gente que é vascaíno sabe muito bem que as coisas pro lado do Vasco nunca são fáceis. Nunca são fáceis. Sempre são difíceis. Uma das maiores conquistas da nossa história foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. Aquela Mercosul de 2000, para quem acompanhou sabe. Para quem olhava para a situação, dava como perdida. Para quem via aquele jogo, 3-0, Palmeiras, no segundo tempo, se eu não me engano, o Júnior Baiano, né, foi expulso. Era um jogo perdido. Era um jogo que não tinha mais como o Vasco ganhar. O torcedor vascaíno olhava e dava como perdido. O torcedor rival que secava dava título para o Palmeiras. Mas o que aconteceu? A situação mudou. Hoje, é claro, o Vasco não tem o Romário, hoje o Vasco não tem o Pernambucano, hoje o Vasco não tem o Juninho Paulista. Mas hoje o Vasco segue sendo o Vasco da Gama. E domingo Itu, independente de quem vista a camisa do Vasco, eu só peço que o Jorginho monte um time de homens. Essa é a única coisa que eu tenho a pedir e a tenho a me posicionar sobre a partida de domingo. Que o Jorginho entre com um time de homens. Que eu vou apoiar. Posso ser criticado por estar apoiando. É um time sim de frouxo, mas vou apoiar. E peço que o Jorginho monte um time de homens. Porque domingo, para entrar em campo contra o Ituano, terá que ser homem. Terá que vestir a camisa do Vasco e não sentir o peso. Não se acovardar, da maneira que o Vasco se acovardou nessa última quinta-feira diante do Sampaio Corrêa em São Januário com o apoio de 20 mil torcedores. Agora, Thiago Rodrigues, agora Nenê, agora Anderson Conceição, vocês terão aí algo em torno de 15 mil capacidade do Novelli jogando contra vocês. Vocês tiveram a favor, agora terão contra. E espero que vocês também não se borrem da mesma maneira que se borraram na Ilha do Retiro. Espero que vocês joguem como homem. Joguem como Vasco. Porque sim, o Vasco é o Vasco, o Ituano é o Ituano. O Ituano nunca conquistou acesso. Se é o jogo da vida deles, tem que ser o jogo da nossa vida. O Vasco tem que entrar em campo no domingo pensando que é o jogo da vida do Vasco. E você que é parceiro, você que tem uma marca, eu quero muito ir a Itu. Tô com isso na minha cabeça. Quero ir para Itu no domingo ver Vasco e Ituano. É claro, tem que ser pensado, tem que ser desenvolvido, mas eu quero ir para essa partida. Então, se você é uma marca, uma empresa de turismo, está à disposição, entra em contato comigo que a gente pode fazer uma coisa, tá? A gente vai ficar por aqui, rapaziada. Eu tô tentando me acalmar, vocês estão vendo que eu sempre sou muito eufórico no vídeo, tentando ser mais calmo, ser mais pausado, porque é dessa maneira que a situação vai acontecer durante essa semana. Não vou criticar a fundo esse elenco. Lucas, você acha que o elenco do Vasco é bom? Jamais. Um elenco fraco, um elenco de medroso, um elenco de frouxo. E vou pontuar isso sempre. Mas vou apoiar. Porque se o Vasco subir, será com eles. Então a gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão. Primeiro vídeo desse sábado, primeiro vídeo deste dia. Hoje tem Libertadores ainda, né? Hoje tem a mulambada aí jogando contra o Atlético, que pode piorar ainda mais o clima do nosso torcedor. Mas enfim, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por terem ficado aí até o final. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso canal. É muito difícil, cara. É muito difícil gravar. Muitas vezes durante o vídeo eu posso ter sido incoerente em alguns momentos. É que tá difícil até desenvolver pensamentos com tudo isso que tá acontecendo com o nosso clube. Tô muito chateado. Mas vambora. Tem que desanimar não. Tô aqui para tentar levar alegria para vocês. E é a partir disso que eu vou com esse discurso. O Vasco é o Vasco, o Ituano é o Ituano. E a gente vai subir. Vambora que dá. Se não for sofrido não é Vasco. E tem que ser assim. Grande abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e saudações, Vasco!